Primeiramente, gostaria de saudar os meus irmãos com a santa paz do Senhor. Graças a Deus, eu louvo ao Senhor pela oportunidade que eu estou tendo de ministrar a palavra. Vai ser pequeno, vai ser como uma saudação, mas vai ser para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra que o Senhor me deu nessa noite para a meditação dos irmãos é curta, porém eu creio que vai edificar a vida dos irmãos, vai ajudar na fé e é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Fica em Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 34. Eu vou ler rapidamente e em seguida eu vou ministrar um pouco em cima disso, porque eu sei que o Senhor ele tem algo para nós nessa noite. Amém? E diz assim o texto: Tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Amém? Irmãos, primeiramente, gostaria de dizer que Jesus Cristo, ele é a nossa vida, Aqui é a palavra dele. E aqui o nosso irmão Mateus, o nosso irmão evangelista Mateus, apóstolo do Senhor, foi escolhido pelo Senhor Jesus. Aqui ele está dizendo que Jesus e os seus discípulos, ou seja, eles, chegando a outra margem do rio, eles chegaram na província dos Gadarenos. Então, a partir do momento que Jesus ele está chegando ali na província dos Gadarenos, surgem 2 homens que estavam infestados de demônios. Como no subtítulo diz, eles eram endemoniados gadarenos, ou seja, era mais de um. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando a luz ela chega nas trevas, as trevas se assustam, as trevas querem fugir. E aqui a mensagem vai dizer que esses homens, quando Jesus ele se aproxima, eles perguntam assim para Jesus: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes nos atormentar antes do tempo? Então nesse momento, primeiramente, os demônios eles já estão demonstrando temor para com Jesus. Eles estão temendo Jesus. E aí eles fazem essa pergunta. Só que Jesus ele não responde nada. Sabe por quê? Certos momentos na nossa vida, na igreja, ou até mesmo em qualquer outro lugar, você pode se deparar com a situação de ter alguém endemoniado diante de você. E aí você vai usar da autoridade que o Senhor deu a você, que o Senhor deu a mim, para expulsar o demônio, para fazer a obra de Deus. Só que o que acontece? Quando nós somos a luz, o que a Bíblia diz? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então quando nós somos a luz, as trevas elas querem fugir da nossa presença. Então aqui os demônios, só de ver Jesus chegar, eles já entraram em desespero. Então eles perguntaram a Jesus: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos atormentar antes do tempo? Mas Jesus não diz nada. Por quê? Porque nem sempre, ou melhor dizendo, não é o correto dialogar com Satanás, dialogar com os demônios. E tem muitos por aí, não estou aqui para criticar, porém estou lançando esse comentário, que tem muitos irmãos que dialogam com Satanás. E Jesus ele não dialogou com Satanás. Jesus ele ficou quieto. Só a luz dele, só a glória dele, só quem ele era ali naquele momento foi o suficiente para atormentar os demônios se desesperarem. Então os demônios eles perguntaram novamente para Jesus uma pergunta diferente: Se nos expulsas, permite-nos que entremos na manada de porcos. Eles estão pedindo autorização para Jesus, porque eles já sabiam que Jesus ia expulsar eles dali.
Eles já tinham essa certeza. É o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Eles já tinham essa certeza. Então eles quiseram ser transferidos para os porcos. Irmãos, Satanás ele é astuto. Jesus ele estava numa cidade onde tinha muitos porqueiros. Jesus ele estava num lugar onde tinham fazendeiros, pessoas que criavam porcos, né? E uma grande manada estava próximo daquele lugar. Então Satanás, por ser astuto, os demônios, por ser astuto, eles quiseram criar uma situação contra Jesus. Ou seja, uma forma de... eles sabiam que não poderia resistir Jesus, então eles acharam uma forma, né, de tentar fazer com que arrumasse problema para Jesus. Então eles pediram, mas Jesus ele sabe de todas as coisas, ele é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então Jesus nesse momento, ele só fala uma palavrinha pequena, ide, que está escrito no versículo 32. Ide, Jesus deu a permissão, vai. Então naquele momento, a Bíblia diz que os demônios, eles se introduziram nos porcos. E havia um precipício próximo. E naquele momento, os porcos, eles ficaram todos agitados, porque os demônios se apossaram deles, e eles se lançaram nesse precipício. Se precipitou no mar, né, como diz aqui no versículo 32. E todos morreram. Então, coloque-se agora você, que está me ouvindo e me assistindo, coloque-se no lugar desses porqueiros. Eles não conheciam Jesus. Para eles, Jesus era só um homem, ou talvez um profeta. Então, naquele momento que Jesus expulsa aqueles demônios, os demônios entram nos porcos e os porcos se matam. Então, se coloca no lugar dos porqueiros, o prejuízo financeiro. Então, os porqueiros, eles atemorizados, segundo o que diz a palavra, né? A Bíblia não vai citar que os porqueiros ficaram com medo, porém, a Bíblia vai dizer que os porqueiros fugiram e foram para a cidade. Eles foram e divulgaram, eles contaram para todos ali o que aconteceu, como os demônios foram expulsos. Então o que acontece? A Bíblia diz que toda a cidade, no versículo 34, saiu ao encontro de Jesus. E quando eles viram Jesus, rogaram que Jesus se retirasse da cidade. Irmãos, o profeta, ele não é bem recebido na sua pátria. Essa é uma realidade que a gente vive. Então aqui a palavra está dizendo que Jesus, ele recebeu um pedido daquelas pessoas para se retirar. Se somos nós no dia de hoje, sabendo quem Jesus é, a gente faz ao contrário. Mestre, vem para a minha casa. Mas eles não conheciam Jesus. Então não podemos nós julgar eles dizendo que eram más pessoas por causa disso. Naquele momento, sofreu-se um grande prejuízo financeiro. Uma manada de porcos se precipitou no mar. Então, a primeira reação foi fugir. A segunda reação, num conjunto geral, foi pedir que Jesus se retirasse da cidade. Agora eu venho te dizer, o Senhor Jesus, ele nos disse assim: se tiveres fé, se creres, farás ainda obras maiores do que as que eu fiz. O nosso Jesus, por onde quer que ele passava, realizava milagre. Onde Jesus chega, o milagre acontece, irmão. É na minha vida, é na tua vida. Nós somos separados do Senhor, nós que cremos nele, nós que carregamos a sua palavra, nós somos separados do Senhor. Estou eu aqui como servo do Senhor ministrando a palavra. É curta a pregação, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus, para edificar a fé. Gostaria que os irmãos guardassem essa palavra no coração. Aonde Jesus chega, o milagre acontece, irmão. E aqui nesse momento, ninguém passava nesse caminho. Ninguém passava por entre essas pessoas. Porque ali era infestado de demônio. Mas Jesus, ele sendo filho de Deus, ele não temia nada. Somente ao Pai. Então Jesus, ele passou ali. Quando ele passou ali, os demônios que sentiram temor, os demônios que quiseram fugir. E ali Jesus, ele permitindo os demônios, causou todo aquele alvoroço, aquela situação, e eles pediram para Jesus sair da cidade. Irmãos, uma mensagem que nos mostra que crer no Senhor Jesus é a base. É uma mensagem que nos mostra a capacidade que tem o nosso Deus. E detalhe, ela ensina também, como foi dito no meio dessa pregação, ela ensina que não temos que dialogar com Satanás. O Senhor, ele tem toda a autoridade. Foi dada a Jesus toda a autoridade nos céus e na terra. Foi dada a Jesus por Deus um nome sobre todo nome. Então, onde Jesus chega, o milagre acontece. Nós, como os herdeiros de Cristo, herdeiros da promessa de Jesus, nós, como herdeiros, aonde nós chegarmos, se nós tivermos fé e tivermos com a aliança firmada no Senhor, tivermos em comunhão com o Senhor, irmão, não precisa dialogar com Satanás. Expulse, ele tem que sair.
Porque nós temos autoridade dada por Deus. E o que acontece muitas das vezes na nossa vida, eu digo por mim, é que às vezes na situação, quando está ocorrendo aquela situação, a gente desiste, a gente desanima, a gente não tem coragem de enfrentar a situação. Não estou generalizando, né? Mas existe muitos casos, né? Da pessoa ela olhar para si, eu digo por mim, olhar para mim, você olhar para si e não se achar capaz. Irmãos, eu e você não somos capazes de nada. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço. Então não podemos agir pelo nosso impulso, achando que podemos alguma coisa, nós não podemos nada. Quem pode é o Senhor Jesus Cristo, Ele tem todo o poder. Mas nós como servos e filhos, herdeiros da promessa, o Senhor nos dá essa autoridade de pisar na cabeça de escorpião e de serpente, irmão. Então tenha fé, creia. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que existe um Deus que é maior do que isso aí. Eu não sei se o seu problema é no serviço, é no casamento, é no namoro, é na vida financeira, é na saúde. Eu não sei, irmão, mas eu sei que aonde Jesus vai, o milagre acontece. E é isso que eu venho te dizer. Eu venho te dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para te salvar. Eu venho te dizer que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida. Mas não é uma vida terrena, não é essa carne, irmão. Não é essa carne aqui, essa carne ela vai perecer. Mas a vida que o Senhor nos oferece é uma vida eterna, uma vida de paz, uma vida de amor. Irmãos, uma palavra muito forte que mostra que Jesus ele é superior. Jesus, como os judeus achavam que era, apenas um profeta poderoso em obras. Jesus ele não é isso. Ele foi profeta? Sim, ele foi profeta. Porque ele falava as palavras do Senhor, e todo aquele que fala as palavras de Deus é profeta. Deus está me colocando na qualidade de um profeta aqui nesse momento. Mas irmãos, não digo isso para me vangloriar, mas para glorificar o nome de Jesus, para glorificar a Deus. E para que essa palavra ela venha edificar a tua vida, ela venha restaurar a tua fé. Creia no Senhor Jesus. Paulo, ele disse na prisão para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Irmãos, quando nós cremos em Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça. Crê. Tem que acreditar, irmão. Tem que ter fé. Esse Deus é tremendo, irmão. Esse Deus é tremendo. Eu não vou mais aumentar, prolongar esse vídeo. Entendeu? É curto mesmo. Mas eu gostaria de deixar essa palavra, irmão. Porque é uma palavra muito forte na vida dos irmãos. Que os irmãos recebam, que os irmãos coloquem no coração. Estou fazendo para que os irmãos possam prestar um pouco mais de atenção, né? Que é um trecho que mostra a autoridade que Jesus tem. Que mostra que quando nós somos a luz, que a Bíblia diz que somos o sal da terra, a luz do mundo. Se nós somos a luz, as trevas, irmãos, as trevas elas fogem. Quando a luz chega, a treva ela se incomoda, a treva ela não quer ficar perto. E os demônios nesse momento, quando Jesus chegou ali, eles se atemorizaram, eles já quiseram sair. E aí eles acharam ocasião para prejudicar Jesus. Mas eu venho te dizer, toda a caminhada, a trajetória de Jesus foi traçada por Deus. Tudo que aconteceu era cumprimento da palavra do Senhor. O que o profeta Isaías havia profetizado há muitos anos atrás. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, ele venceu. Ele venceu, irmãos, e nós vamos vencer, porque nós cremos nele. Toda árvore que está em Jesus dá fruto bom, irmão. Então nós que somos servos e herdeiros da promessa, servos de Cristo, do nosso Salvador, nós damos e temos que dar bons frutos para a glória do Senhor Jesus. Não vou prolongar mais, eu deixo essa palavra com os irmãos, entendeu? E que esse vídeo seja para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, entendeu? Se querer compartilhar também com alguém, amém? Mais oportunidades virão e o nome do Senhor vai ser exaltado. E eu deixo essa mensagem, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus e gostaria de dizer que Jesus ama todos vocês, entendeu? E que o nosso Senhor Jesus em breve ele vem e bem-aventurados somos nós que estamos os pensamentos voltados ao trono de Deus, que estamos ligados no reino de Deus, que estamos buscando primeiro o reino de Deus. Bem-aventurados somos nós, irmãos. Porque os ímpios pensam que a vida está boa, que está certo, que é assim e tudo mais.
que pode esperar mais tempo, que não é o momento. Irmão, o momento é agora de se entregar, o momento é agora de falar com Cristo, e louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque em breve as trombetas vai tocar, e eu quero subir, e eu quero que vocês subam também, porque nós somos herdeiros da promessa, irmão. É isso. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a vida de cada um. Amém.